Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e eu estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje nessa nossa gravação do quarto episódio do Boleiros de Humanas? Alô, alô, Miguel, alô, alô, caros ouvintes que nos escutam por todo esse mundo mundial. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e vamos hoje, com tudo, falar sobre um esporte que... Será que é esporte mesmo? Polêmico aqui, hein? Ah, não. Eu já vou entrar no mérito disso aí, esse deboche que certa parte da população brasileira e mundial tem contra esse belíssimo esporte, mas a gente entra quando começar o tópico. Só vou fazer um adendo aqui, hoje especialmente devido a um imprevisto, João Galute Rodrigues, o outro co-apresentador do podcast, não estará nesse episódio, mas no próximo episódio teremos o João de volta, o nosso especialista em marketing e propaganda no mundo dos esportes. Então, sem mais delongas, vamos passar ao nosso tópico. Qual é o nosso tópico de hoje, Gui? Hoje nós vamos falar sobre como a China de Mao Tse-tung usou o ping-pong, o esporte do ping-pong, para se reaproximar dos Estados Unidos depois de anos de distanciamento devido a essa luta ideológica entre os Estados Unidos capitalista e a China comunista na Guerra Fria. Isso mesmo, então partindo para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Bem-vindos novamente, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui no nosso kickoff sobre o esporte do ping-pong e a importância deste esporte na reaproximação entre o Oriente e o Ocidente nos moldes da Guerra Fria. O Guilherme já usou, e eu também cometi essa gafe aqui, chamei o esporte de ping-pong. Eu vou aqui de antemão esclarecer que o nome é tênis de mesa. A Federação Internacional é a Federação Internacional de Tênis de Mesa. A brasileira também tênis de mesa. Só que não chama de esporte, não dá valor à beleza, à história que tem por trás deste belíssimo esporte. O Guilherme tava chamando de ping-pong, falando que não era esporte. Ping-pong é o que você joga com seu tio no churrasco, né? Tênis de mesa... Tênis de mesa é o que os esportistas, inclusive os tênis mesistas, jogam profissionalmente. Inclusive, Gui, o que você poderia listar um tênis mesista famosíssimo brasileiro? Você dá esse valor ao nosso tênis de mesa nacional, ou você não conhece ninguém? Eu conheço um jogador de ping-pong brasileiro. O Goiama, Goiama. Perfeito, o Goiama, ótimo jogador de ping-pong, e aí eu de novo cometendo gafe, ótimo tênis mesista, grande jogador, inclusive para os nossos ouvintes paulistanos que moram na cidade de São Paulo, vou dar uma dica aqui, do restaurante da família Oyama. A família Oyama tem um restaurante na Alameda Jaú, em São Paulo. Então, para todos os interessados, passem no restaurante da família Oyama. Tem lá vários artefatos do Oyama. Esse grande tênis mesista, herói brasileiro e forte jogador deste belíssimo esporte. De qualquer forma, passando agora, de fato, para o nosso kickoff. Antes de nós falarmos, né, como a China e os Estados Unidos chegaram a se reaproximar na década de 70 e como o ping-pong foi importante nessa reaproximação, acho que é importante a gente falar um pouco sobre como era essa relação e essa política esportiva da China antes dessa era Nixon, né, que foi marcada pela eleição do presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, que tivemos essa reaproximação entre Ocidente e Oriente. É importante ressaltar desde o início, nesse
essa divisão entre o Oriente e o Ocidente, muito ocorreu devido à própria divisão da China, né? Com a vitória da Revolução de Mao Zedong e a divisão da China entre a República Popular da China, a China conhecemos hoje em dia, e a República da China, ou a ilha de Taiwan, muitos países ocidentais ainda optavam por reconhecer o governo chinês como a ilha de Taiwan, enquanto a República Popular da China, apesar de governar a maior parte, a enorme, né, maioria do território chinês e a vasta população chinesa que vive no território continental chinês, não era considerado o governo oficial da China. Assim, os oficiais, né, os governantes da República Popular da China, pensaram que era importante ter ideias de como a República Popular da China poderia angariar uma amizade, um fundamento, uma parceria com países mediante relações internacionais passivas, né? E uma dessas estratégias, artimanhas, foi o emprego da amizade em eventos esportivos. Inclusive, o lema utilizado pela China neste período para a sua participação esportiva era a amizade em primeiro lugar. Essa visão predominante sobre a participação esportiva da China de fato a exegese, né, de toda essa categoria da República Popular da China durante a Guerra Fria dentro do mundo esportivo. Queria assertir, né, a sua posição como governo oficial e mediante a participação nesses eventos esportivos foi uma forma que o governo chinês queria se aproximar a alguns potenciais parceiros, não é, Gui? Exatamente, exatamente. E eu só queria fazer um adendo rapidamente, que atualmente, acho que poucos países, com certeza poucos países, reconhecem Taiwan como a China legítima. Existe até hoje, ou seja, a Beijing está representada na ONU. Mas alguns países, como o Paraguai, talvez seja o maior deles, reconhece Taiwan como a China até hoje. O Vaticano também, né? A Santa Sé reconhece Taiwan, sabia dessa? O Vaticano, sim, com certeza. E foi, inclusive, né, o Vaticano, no início da pandemia da Covid-19, enviou máscaras, EPIs, para a República Popular da China, e isso aí foi um grande avanço, né, nas relações entre o Vaticano e a República Popular da China, né, porque o Vaticano, por reconhecer Taiwan, não tem relações até estremecidas com a República Popular da China. Isso aí foi visto como um grande avanço. Mas, voltando então, passando a bola para você, Gui, dando aquela tacada de ping-pong aqui. Vamos lá, continuando a nossa história da China pré-era Nixon. Como era essa visão esportiva? É exatamente isso que você falou, Miguel. Até o premier chinês, porque tínhamos o líder supremo, o líder máximo, que era o Mao Tse-tung, mas tínhamos o primeiro-ministro, o premier Zhou Enlai, que disse que fazer amizades é mais importante que competir. E essa era a visão geral no esporte no país. Era importante fazer amizades com outros países no campo e ganhar ficava em segundo plano. E isso foi muito visto no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 1963, quando Zhou Enlai instruiu os atletas chineses a se portarem de forma respeitosa. Num jeito que ele descreveu como etiqueta proletária, etiqueta revolucionária. De novo, o foco era fazer vários amigos para levar uma imagem boa da China para frente, realmente utilizando o esporte como um soft power para ajudar a República Popular da China, que na época era bem isolada. Ele também dizia, o premier Zhou Enlai, que a China não deveria temer a derrota. E isso se refletiu muito em campo. A China estava a anos-luz de diferença atrás em quase todos os esportes, menos o ping-pong. Por exemplo, no futebol, a Tchecoslováquia ganhou de 17-1 da seleção do exército chinês. 7-1 já é muito, mas 17-1 acho que nem o Tahiti levou. De fato, nem o Tahiti naquela saudosa Copa das Confederações de 2013 perdeu por um placar tão elástico, né? E, de fato,
é exatamente isso que eu já vinha falando, de muita boa complementação, é que a China nesse início, né, especialmente dos anos 50 até os anos 60, assim, normalmente participava de jogos com países que eram vistos já como países mais amigos, tinham ideologias semelhantes à China. E com o passar do tempo, né, a partir de 1960 até 1970, inclusive com a ruptura sino-soviética e até o fechamento do país, né, devido à longa crise política que já assolava a China com a grande fome chinesa e a revolução cultural de Mao, até falaremos um pouco mais da revolução cultural adiante. Todos esses eventos traumáticos levaram com que a China passasse a exercer este soft power que você falou aí, né, para tentar conseguir mais aliados, mais parceiros e ter essa influência sobre uma parte maior do globo, porque era um momento bom para a China, que acabava de ter perdido o seu maior parceiro econômico, estratégico, militar na União Soviética, para buscar novos ares, buscar novos amigos. E uma forma interessante era o emprego do soft power, o termo cunhado pelos historiadores hoje em dia é da diplomacia do ping-pong. Exatamente, Miguel, mas mesmo com eles tentando fazer amigos e levar essa imagem de uma China aberta que busca amizades e realmente tentando estender esse soft power, como a gente falou, as seleções eram péssimas, porque eles eram praticamente incentivados a perder. Não era bem assim, mas como o Zhou Enlai, o primeiro-ministro, disse, não devemos temer a derrota. Então precisava melhorar. Começou a melhorar um pouco no Mundial Tênis de Mesa em 1961, disputado justamente em Pequim, onde, como se disse, a China está passando por um período político muito, muito conturbado, com cortes no orçamento esportivo em 35%. Por exemplo, o Zhou Enlai estava presente na abertura desse Mundial de Tênis de Mesa, e a única ausência mais importante era justamente de Mao Tse-tung, o que deixava entender que o líder supremo da China não estava muito ligando para o tênis de mesa, não estava muito entusiasmado em usar o esporte como uma arma diplomática. Ele realmente, nessa época, 1961, viu o esporte mais de uma maneira como nós vemos, o esporte pelo esporte. Não é mesmo, Miguel? Isso, justamente. E esse fechamento, né, da China, até que você tocou aí no Mundial de Tênis de Mesa, é importante falar que antes disso a China já passava por uma transição, onde, igual o Gui falou, vinha tomando goleadas e perdendo assim de seleções fracas em outros esportes, e a China começou até a fazer um relaxamento, permitir que filhos de chineses que moravam em outros países viessem para praticar esportes na China, demonstrar e de fato ter uma expertise maior em alguns esportes e melhorar a qualidade das equipes. No entanto, com o advento, né, desse período bem conturbado na política chinesa, no final dos anos 50, início dos anos 60, essa flexibilização que existia para trazer profissionais de fora e dar essa liberdade maior para esses profissionais viverem dentro, porém fora dessa cortina de bambu que chamavam, né, dentro da República Popular da China, praticamente talhada nas suas raízes, né? Houve um advento de recomendações para quais atletas poderiam sair para competições ou não. Se um atleta não tivesse uma inclinação 100% ligada ao Partido Comunista, ele era impedido de sair da China, não poderia praticar o esporte, enfim. Só com esse campeonato, eu acho, né, de 1961, Mundial de Tênis de Mesa, onde a China sediou países como, por exemplo, o Japão, um país que era visto como um adversário, e a delegação japonesa veio e a China pôde exercer um pouco desse soft power, receber a delegação japonesa. Foi aí que os políticos do Zhou Enlai já levavam isso muito a sério, né? Como a gente falou, a amizade em primeiro lugar era uma forma de angariar esses aliados, potenciais países amigos. Porém, foi nesse campeonato que eu acho que começaram a levar a sério. Não foi exatamente que pegou de vez a diplomacia do ping-pong,
mas foi aqui eu acho que é um marco, porque neste campeonato, apesar do Mao Zedong não ter dado tamanha importância, o tratamento da delegação japonesa foi alvo de grandes críticas do próprio Zhou Enlai, porque quando os japoneses iam jogar, muitos os vaiavam, não era uma recepção calorosa igual o Zhou Enlai tinha frisado, né? Vamos tratá-los de forma cordial, uma etiqueta proletária, uma etiqueta revolucionária, uma forma de trazê-los para o nosso lado. Isso não foi o que aconteceu durante o campeonato mundial. No entanto, após o término do campeonato, a delegação japonesa foi convidada a fazer um tour da China e jogar algumas partidas, e uma instrução de Zhou Enlai, os comitês do Partido Comunista de cada cidade onde esse tour parou fizeram com que os jogos da delegação japonesa fossem amplamente aplaudidos, com torcidas em massa. Assim, os jogadores japoneses se sentiram bem em casa na China. Inclusive, com a torcida a seu favor, eles também tiveram um tour da Muralha da China e um jantar de despedida com o prefeito de Beijing, a delegação japonesa. Essa seleção, então, voltou para casa com uma ótima expressão. Isso foi amplamente proliferado pela mídia japonesa e foi um início, né? Acho que foi aquela faísca que acendeu ao que viria a ser a diplomacia de ping-pong propriamente dita no final do século da década de 60, início da década de 70. Mas com isso, não há tempo para mais nada nesse nosso kickoff, passando para o nosso segundo bloco, o Toco em Mevoy. Bem-vindos de volta, agora estamos no segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o bloco Toco e Mevoy, e lembrando de novo que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Pottercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. E agora vamos falar um pouco de realmente a diplomacia do ping-pong e como o Nixon e o Mao Tse-tung conseguiram se reaproximar a China comunista e os Estados Unidos capitalista em meio a essa Guerra Fria usando o tênis de mesa. O Nixon foi eleito como presidente dos Estados Unidos numa eleição não tão disputada quanto as anteriores, em 1968. Ele assumiu com a ambição de conseguir se reaproximar com a China. Queria deixar esse legado de ter conseguido essa reaproximação no momento em que a China não estava mais tendo relações tão boas com a União Soviética. Mas para fazer isso você não podia diretamente falar com Pequim, porque caso Pequim não quisesse uma reaproximação com Washington seria humilhada. Isso era inaceitável para ambos os Nixon e os americanos. Então tivemos tentativas indiretas de contato com Pequim, porque lembrando, os Estados Unidos não tinha nem representação oficial em Pequim. Tentaram então uma reaproximação via os Países Baixos, depois via a França e depois via o Paquistão. Nenhuma dessas teve muitos frutos. Até que Nixon tentou também com o ditador romeno Ceausescu, via Bucareste, mas também não deu tão certo assim. A primeira tentativa, então, teve que ser direta, tendo em vista que essas tentativas indiretas de contato com a China não funcionaram. Nixon instruiu, então, o embaixador americano em Varsóvia a contactar diplomatas chineses para iniciar discussões concretas. Em janeiro de 1970, o embaixador americano e o encarregado de negócios chinês tiveram uma reunião em Varsóvia. E um mês depois, o embaixador americano, também em Varsóvia, o mesmo, indagou a si mesmo o diplomata chinês sobre a possibilidade de reuniões de alto escalão entre os Estados Unidos e a China. Então aqui podemos ver que Nixon e os Estados Unidos queriam já uma reunião com talvez ministros ou até mesmo chefes de Estado. Mas Pequim não prometeu nada. Não estava, nessa época, muito interessada. Mesmo que nesse momento Mao Tse-tung e a China também precisassem dos Estados Unidos.
A Revolução Cultural deixou o país economicamente devastado. E o cisma que eu disse antes que a China estava tendo com Moscou, estava quase escalando a conflito aberto. A China e a União Soviética estavam quase indo à guerra, com pequenas batalhas acontecendo na fronteira. Pequim estava desafiando a política soviética, e a URSS perguntou a Washington como eles reagiriam a uma invasão à China. Com isso, a China percebeu que não podia ser inimiga dos Estados Unidos e da União Soviética. Então precisava também, como disse antes, dos Estados Unidos. Mao também tinha suas próprias ambições e objetivos. Ele acreditava que com melhores relações com os Estados Unidos a China estaria mais segura frente a uma agressão soviética e poderia até sonhar com retomar Taiwan. Como o Miguel falou lá atrás, não é parte da China até hoje. Então, tendo essa mudança de pensamento, via um jornalista americano em Pequim, Mao declarou que, abre aspas, os povos do mundo, incluindo o povo americano, são nossos amigos. Fecha aspas. Porém, essa indireta que o Mao mandou não foi captada por Washington, porque esse jornalista americano vivia em Pequim e era visto por Washington como um comunista, um marionete do governo chinês. Então, como a gente pode ver, os dois lados, na verdade, queriam essa aproximação, mas não sabiam como fazer isso. É justamente isso. Tanto o Nixon como Mao, né, precisavam dessa reaproximação. De fato, os Estados Unidos devastado, era a época onde, independentemente de quem governasse, eu acho, teria certa resistência após o fiasco que foi a Guerra do Vietnã. Essa vitória do Nixon, como vocês já sabem, né, dando um spoiler aqui, o Nixon conseguiu, pessoal. A China e os Estados Unidos falaram durante o governo de Nixon, até como a gente já tinha falado um pouquinho antes, mas os Estados Unidos precisavam dessa vitória, a política americana precisava dessa vitória, a política externa, né, nas relações internacionais, e tanto Mao também precisava. Após essa divisão entre a União Soviética, começando com a morte de Stalin, progredindo, onde Mao acreditava que a União Soviética estava fugindo, né, a política soviética, igual o Gui já aqui brilhantemente colocou, estava fugindo dos ideais comunistas. Mao precisava de um aliado. Mesmo que não fosse um aliado propriamente dito, os Estados Unidos poderia oferecer um respaldo contra o perigo da União Soviética. O Gui também já tocou aqui, a China não estava andando com as melhores pernas no início da década de 60, né? Com a Revolução Cultural, que foi essa contra-revolução, né? Essa política interna, onde o Mao chegou a dizimar opositores que acreditavam, até pessoas, né? Demonstram os documentos, historiadores, pessoas inocentes que poderiam ter ideais que iriam contra o governo do Mao, essa revolução que acabou por fechar bibliotecas, escolas, universidades, bancos, e que até hoje em áreas da China se sente o efeito da revolução cultural, né? De fato, um momento bem conturbado da história chinesa, e também levou o país a uma crise econômica muito forte. O país já passava por um momento de grande fome, né? Com a grande fome chinesa, também teve a Revolução Cultural, e essa divisão, esse cisma entre a União Soviética e a China deixava a China bem fraca, sem, no mínimo, um respaldo que veio com os Estados Unidos. De fato, era difícil, né, para os dois presidentes, por mais que presidente, chamei o Mao de presidente aqui, que gafe, tô cometendo várias gafes hoje, mas da mesma forma que os dois precisavam dessa reaproximação, não era tão fácil convencer a população chinesa e a população estadunidense que essa reaproximação era uma boa ideia, né, Gui? Esse eu acho que era o maior problema, o maior desafio, na verdade, não era nem a reaproximação, porque tava meio naquela pegada que os dois queriam a reaproximação, igual quando você conhece aquela menina nova, manda aquela mensagem, parece que ela quer também, mas ninguém quer fazer, chamar pra ir pro cinema, não sei, aliás, né, pra assistir um filme via o Zoom, uma coisa assim mais romântica nos tempos da pandemia, o Netflix via Zoom,
Ninguém quer mandar aquela mensagem que estava nessa, mas vamos dizer que tinha uma terceira parte, aquela pessoa que você não queria deixar brava, uma ex-namorada. Mas nesse caso, a ex é a população do seu país. E é isso que estava acontecendo. Nixon nem Mao, por mais que precisassem disso, não queriam alarmar a população de seus respectivos países, né, Gui? Exatamente, belíssima analogia, inclusive. Mas é exatamente isso, Miguel. Era difícil justificar para os dois lados uma reaproximação depois de anos de propaganda para esses povos de que os países eram inimigos. Como justificar essa volta atrás, de repente? Muito difícil. Então só algo muito significativo poderia dar um sinal verde, entre aspas, para que Pequim e Washington avançassem com uma reaproximação sem medo de uma humilhação diplomática e de uma repercussão péssima em casa. E aí que o ping-pong entra no jogo. Apesar de querer usar o ping-pong como uma arma diplomática para a reaproximação com os Estados Unidos, a revolução cultural do Mao gravemente prejudicou os esportes chineses. Então, mesmo com que os Uemais sonhassem usar esse ping-pong como uma arma para ter esse sinal verde, dar esse primeiro passo com a reaproximação com os EUA, a Revolução Cultural deixou os esportes numa situação péssima. Como vimos anteriormente, cortes de até 35% no orçamento esportivo, o que era muito significativo, tanto na época quanto hoje. O corte de 35% acaba com qualquer organização esportiva. E esse corte ficou evidente no desempenho da China em torneios esportivos, inclusive no ping-pong, onde ela era amplamente soberana antes. Apesar de ter dominado as competições de ping-pong antes de 1966, diversos dos melhores tênis-mesistas chineses se suicidaram em 1967 após serem humilhados pelo regime de Mao. Então, por isso, a China não tinha elenco e não foi nem para a 29ª ou 30ª edição das Copas do Mundo de ping-pong. É justamente isso, igual vinha falando antes, né? Esses esportistas, tênis-mesistas, jogadores de badminton, em outro país onde a China tinha grande tradição, ainda tem hoje em dia. Eles tinham uma liberdade maior, eram mais flexíveis, podiam sair, viajar mais abertamente, ver fora. Alguns que moravam em Hong Kong eram filhos de chineses, porém moravam não nos Estados Unidos, mas em outros países, poderiam voltar para a China e praticar e ter toda essa liberdade e respaldo do governo. Isso não era mais o caso, né? Com esse fechamento, com esse novo panorama, muito do que antes era dado a esses jogadores foi talhado, e assim alguns, né, igual o Gui falou aqui, foram humilhados a ponto de cometerem suicídio. Isso aí levou a um atraso imenso da cultura tênis-mesista da China. Porém, após esses fiascos, um vexame, a China não participar da 29ª e da 30ª edições da Copa do Mundo de tênis de mesa, a 31ª edição do Mundial de tênis de mesa, sediada em Nagoya, no Japão, foi um divisor de águas, não foi, Gui? Foi aí, nesse ponto, que eu acho que podemos de fato demarcar como a instauração da diplomacia de ping-pong. Porque quando Pequim confirmou que a China participaria desta edição da Copa do Mundo, mal sabia o governo chinês que talvez, inclusive que estava dando a primeira cartada em uma jogada de mestre para a reaproximação com os Estados Unidos. Exatamente, e eu esqueci de falar isso, mas a China não participou das edições da 29ª e 30ª edições da Copa do Mundo de tênis de mesa. Não foi só por falta de elenco, mas também por motivos políticos. A China estava isolada, estava se isolando, na verdade, da comunidade internacional. Mas exatamente, Miguel, essa participação foi o primeiro grande passo para a diplomacia do ping-pong acontecer. Porque o principal motivo, na verdade, para a participação no torneio era expandir as relações sino-americanas. Tanto que até aliados chineses protestaram a ida do time de ping-pong a Nagoya. A Camboja e a Coreia do Norte pediram para Pequim repensar a participação no torneio,
porque não entendiam por que a China agora estava voltando a participar dessas competições. E isso fez com que o premier chinês, o Zhou Enlai, novamente, tivesse que intervir diretamente. E como principal articulador dessa nova diplomacia pragmática, ele perguntou ao time de ping-pong se eles queriam ir para a competição. Mas a maioria da equipe, incluindo o principal jogador, Zhuang Zedong, escolheram não apoiar a participação no torneio, por estarem tão, talvez, doutrinados pela ideologia de Mao e pela Revolução Cultural, e achavam que realmente era melhor não ir. E somente a palavra do próprio Mao Tse-tung, que declarou que, abre aspas, nosso time deve ir, fecha aspas, colocou ao fim dos protestos de Coreia do Norte, de Camboja, do Zhuang Zedong, e foram para a 31ª edição do Mundial de Tênis de Mesa. Mas com um protocolo rígido, não é, Miguel? Eles não estavam bem ali para passear, exatamente. Justamente, o protocolo que foi aprovado pelo Partido Comunista, né, dava instruções como os atletas chineses deveriam se portar frente a adversários dos Estados Unidos. Por exemplo, os atletas chineses não eram permitidos a iniciar interações com os estadunidenses, eles só poderiam os cumprimentar e conversar se eles começassem a interação, ou seja, não partiria da China essa primeira interação, né, de fato. E o segundo ponto que talvez chama mais a atenção desse protocolo é que se os dois times se enfrentassem, os tênis-mesistas chineses não poderiam trocar bandeiras com os americanos, né, os norte-americanos, mas poderiam os cumprimentar. De fato, nessa situação, então, teve pouca interação entre os jogadores da China e a delegação dos Estados Unidos em Nagoya, porque todas essas teriam que ser iniciadas pelos norte-americanos, o que não ocorreu. No entanto, um evento, né, e todos sabendo dessa tensão que existia entre a China e os Estados Unidos, e era vista a pública, né, a mídia não sabia que tinha toda essa especulação, tanto do lado chinês quanto do lado americano, pela uma reaproximação. E neste momento que um jovem tênis-mesista americano deu aquela mudança, né, tomou uma ação que de fato acendeu aquela faísca para a reaproximação, não foi, Gui? Foi. Inclusive essa história é bem engraçada, porque esse jovem tênis-mesista americano se chamava Glenn Cohen. Ele entrou no ônibus da delegação chinesa, sem querer. Inicialmente ele foi ignorado. Até Zedong, não Mao Zedong, o Zhuang Zedong, o principal jogador da seleção chinesa, lembrar que Mao queria relações mais próximas com os americanos. E ele disse a Cohen, via o intérprete, claro, que chineses e americanos eram amigos, mesmo que Washington fosse hostil a Pequim. Ele presenteou ao americano uma pequena pintura de seda para representar essa amizade. Agora, por que ele estava com essa pequena pintura de seda no ônibus indo pro jogo, eu não sei. Inclusive sobre esse evento, né, depois, ao entrevistar o Glenn Cohen, o jornal New York Times falou que o Glenn Cohen ficou entusiasmado, né, recebeu o Glenn Cohen, inclusive, que entrou no ônibus porque ele teria perdido o ônibus da delegação dos Estados Unidos e pegou o ônibus que viu, e era a delegação chinesa. O Glenn Cohen ficou tão animado com aquele presente, né? Ele procurou nos bolsos e viu que a única coisa que ele tinha era um pente. Então ele achou que não era melhor dar um pente de volta. O Glenn Cohen, pesquisa em fotos, era um hippie. Depois ele presenteou o Zedong com uma camiseta com o símbolo da paz, e eu acho que foi até uma troca justa, né? Entre os dois grandes tênis-mesistas. Mas com isso, esse evento, né, essa interação amplamente midiática, né? Vários tiraram fotos do americano trocando presente com o jogador chinês, conversando via intérprete, e a revista Time também, publicação dos Estados Unidos, descreveu esse momento como o ping que foi ouvido ao redor do mundo, né? Uma analogia ao tiro, né, que foi ouvido ao redor do mundo, que foi o momento que marcou o início da Revolução Americana em 1776.
E com isso, né, só para finalizar esse nosso tópico aqui, rapidamente, em 1 minuto, terminando agora esse nosso Talk Immovable, o torneio chegou ao fim e as equipes colombianas, jamaicanas e estadunidenses requisitaram formalmente para visitar a China, né? Requisitaram que fizessem um tour lá. Os pedidos dos países latino-americanos rapidamente foram aceitos, enquanto os Estados Unidos não foram. O relatório, então, foi entregue ao premier Zhou Enlai e a Mao, que dizia que não era prudente, do ponto de vista político, autorizar a visita do time dos Estados Unidos antes de assentir a visita de políticos americanos esquerdistas. Depois de refletir por alguns dias, Mao aceitou a recomendação do relatório. No entanto, no mesmo dia, Mao voltou atrás e decidiu ele mesmo convidar a delegação dos Estados Unidos. E esse evento, né, essa interação do Glenn Cohen foi importante para trazer essa delegação americana, que seria, né, em vários anos, a primeira vez que uma delegação dos Estados Unidos visitaria a República Popular da China. Os americanos viajaram por várias cidades, jogaram jogos, foram recebidos, e este foi um momento de enorme presença da mídia, né? Isso foi de fato importantíssimo para que a mídia criasse uma visão onde a China e os Estados Unidos poderiam existir como países parceiros e amigos. Teríamos aqui uma delegação de americanos viajando pela China, então por que não poderíamos ter também um presidente indo até a República Popular da China? Mas com isso, fechamos o nosso Talk Immovable e passamos para o arremate, para ver como é que foi essa visita de Nixon após o Mundial de Nagoya. Bem-vindo de volta agora no nosso arremate, terceiro bloco do podcast Boleiros de Humanas. É um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E, igual vimos falando no nosso último tópico, no nosso Talk Immovable, a equipe estadunidense de tênis de mesa passou uma semana na China após o 31º Mundial de Tênis de Mesa celebrado em Nagoya, no Japão. A equipe americana passou uma semana, no dia 10 de abril de 1971 até 17 de abril de 1971, fazendo um tour, né, vários jogos dentro da República Popular da China. Essa foi a primeira visita, igual eu vinha falando, de um grupo dos Estados Unidos à China continental, né, desde 1949. E nessa visita, o público e a própria equipe chinesa, né, que faria os jogos contra a equipe dos Estados Unidos, recebeu instruções extremamente rígidas de como se portar frente aos norte-americanos. Os torcedores chineses foram instruídos a aplaudir bastante os jogadores dos Estados Unidos, e a equipe chinesa deveria cumprimentar o seu par, né, que fosse fazer o jogo contra ele, e caminhar de mãos dadas com o mesmo, né, até a mesa do jogo. Não gosto muito de mesmo, mas achei que aí caberia usar esse jargão aí. Mas, né, de fato, os americanos, quando chegaram para fazer esse tour, esperavam que eles não iam ganhar nenhuma partida. No entanto, o premier Zhou Enlai pediu para que os chineses, entre aspas, né, para usar aqui outro jargão, pegassem leve um pouco em alguns jogos. Então a equipe dos Estados Unidos conseguiu vencer algumas partidas sem que ficasse óbvio, claro, para a mídia, que os chineses estavam tirando o pé do acelerador. Então assim, os Estados Unidos participou, né, desse tour e visitou vários pontos turísticos, viu e teve o calor dessa torcida chinesa, onde ela foi instruída pelo Partido Comunista a aplaudir, a comemorar. Teve essas demonstrações onde os jogadores chineses caminhavam de mãos dadas, e inclusive os norte-americanos conseguiram vencer algumas partidas, o que foi importantíssimo, né? Do ponto de vista midiático, vencer os chineses na China demonstrava, né, até uma, entre aspas, supremacia americana que para a mídia americana e para a população americana sempre é bem vista, né, Gui? Exatamente.
E outro fato interessante é que a equipe americana chegou até a encontrar o Premier Zhou Enlai pessoalmente. Isso foi muito significativo à época, porque muitos diplomatas ocidentais nunca tiveram essa honra. Ou seja, usando um exemplo, não sei se é verdade, mas porventura o embaixador da Alemanha Ocidental nunca se encontrou com o Premier Zhou Enlai, mas o hippie lá dos times de ping-pong americano se encontrou com o premier da China comunista. E nessa reunião o Premier Zhou Enlai teria dito que, abre aspas, que a alegria é trazer amigos de longe e, fecha aspas, e também, abre aspas, com a sua visita, a porta para a nossa amizade foi reaberta, fecha aspas. E então podemos ver que o Zhou Enlai estava muito animado com sua visita e via como ela podia realmente revolucionar as relações sino-americanas. É justamente isso. E né, essa visita chocou o mundo inteiro. Ninguém estava preparado para esse grupo de americanos, vários hippies, irem para entrarem, adentrarem na cortina de bambu que Mao havia colocado sobre a República Popular da China no início da década de 60. A União Soviética, por exemplo, ficou muito preocupada. Chegou a enviar uma mensagem a Washington ressaltando que essa diplomacia de ping-pong era tudo uma armadilha de Pequim. No entanto, voltando àquela analogia que eu fiz, acho que inclusive fica melhor dizer que a União Soviética é aquela ex-ciumenta da China, né? A China está ali já com um novo contatinho, né? Um possível romance com os Estados Unidos, e a União Soviética está correndo atrás. Eu acho que isso aí demonstra bem. E o Nixon, né, inclusive percebendo, né, que Mao tinha tratado bem os jogadores dos Estados Unidos, viu isso como primeiro passo para a reaproximação possível. Ele, então, né, percebendo, né, esse esforço feito, estaria pronto para trabalhar para melhorar as relações diplomáticas. Exatamente, Miguel. É exatamente essa palavra que eu usaria também. O Nixon se animou até. E para seguir essa iniciativa chinesa de reaproximação óbvia, com o convite do Mao, foi uma iniciativa óbvia de reaproximação, ele quis tomar o próximo passo imediatamente. E anunciou as seguintes medidas logo que o time americano foi à China. Primeira medida, o embargo comercial americano à China, que já chegava ao seu 20º ano, foi encerrado. Isso é muito, muito significativo. Segunda medida. Exatamente. Os Estados Unidos agora processaria vistos para cidadãos chineses do continente. Antes não acontecia. Chineses não podiam ter vistos para visitar os Estados Unidos. Só chineses de Taiwan. Terceira medida. Controles cambiais seriam relaxados, permitindo Pequim acesso mais fácil a dólares americanos. Dólares americanos que são a moeda do comércio global. A China não tinha acesso fácil a eles. Isso era muito prejudicial para o país. E a última medida importante foi que Nixon declarou que, não foi bem uma medida, foi uma declaração, adoraria visitar a China. Falou exatamente isso, com todas as letras, aí eu adoraria visitar a China. E a China reagiu a essas medidas americanas enviando uma mensagem via o Paquistão, porque, de novo, não existia embaixada americana em Pequim para que essa comunicação pudesse ser direta. Então, no dia 21 de abril, a China enviou uma mensagem via o Paquistão que o país, abre aspas, está preparado para receber publicamente em Pequim um enviado especial do presidente dos Estados Unidos, ou até o próprio presidente, para conversas bilaterais, fecha aspas. Justamente, né? E daí o Nixon prontamente, na verdade, né, algumas semanas depois, em maio, dia 10 de maio, enviou via Islamabad que estava preparado para aceitar um convite para visitar a China, devido à necessidade urgente de normalizar as relações diplomáticas entre os dois países. Como já falamos, os dois precisavam desse contato, e agora que já estava escancarado, né, que era possível essa reaproximação, os dois países e os dois líderes estavam bem animados com essa situação. Foi então acordado que Nixon visitaria a China e que seu principal conselheiro, Henry Kissinger, chegaria alguns dias antes para organizar uma agenda oficial com o governo chinês, meio que fazendo uma pré-viagem, né, para entender bem como funcionava, e essa viagem do Kissinger ficou bem famosa, inclusive, né.
O Kissinger foi à China no dia 9 de julho do mesmo ano, ao se encontrar com o Zhou Enlai, o Premier foi incisivo ao ressaltar, de fato, né, a importância da visita do time de tênis de mesa dos Estados Unidos para, assim, melhorar a relação entre os Estados Unidos e a China. Então, de fato, vemos aqui que nessa visita do Kissinger, já para preparar, né, a reaproximação de fato, o Zhou Enlai postulou a importância, né, que teve essa visita da delegação norte-americana à China continental e como essa diplomacia do ping-pong teve êxito nessa reaproximação entre China e os Estados Unidos. Exatamente. E o Richard Nixon chega à China no dia 21 de fevereiro. E quando ele se encontrou com Mao Tse-tung, o líder máximo chinês, como Zhou Enlai, deixou claro que foi o ping-pong que criou as condições necessárias para aquele encontro. Então é isso. Surpreendentemente podemos ver que foi o tênis de mesa, esse esporte que eu estava brincando no começo, sem dúvida é um esporte, fez uma ponte para um dos eventos mais importantes da Guerra Fria, o encontro entre Richard Nixon e Mao Tse-tung. Justamente. E agora, como sempre, terminamos aqui um dos nossos 3 primeiros blocos do podcast Boleiros de Humanas, ou seja, chegou o fim da nossa primeira parte desse episódio sobre a diplomacia de ping-pong e a reaproximação entre os Estados Unidos e a China no início da década de 70. Como vocês sabem, agora temos a nossa segunda parte com os nossos últimos blocos, o Shootout, onde temos uma rápida série de perguntas e respostas sobre o tópico que debatemos, onde vocês poderão aprender um pouco mais de trivia, né, sobre a diplomacia do ping-pong, o governo de Richard Nixon e a Guerra Fria como um todo. Depois passaremos para o último bloco, as alternadas, onde teremos um debate sobre tudo isso, sobre soft power, sobre a diplomacia de ping-pong no geral, e convido todos então a participarem, a clicarem nessa segunda parte do episódio da diplomacia de ping-pong. Como sempre, compartilhem, o seu apoio é muito importante para nós aqui no podcast Boleiros de Humanas, e conto com vocês. Até a próxima. Bem-vindos à segunda parte do episódio sobre ping-pong, sobre a diplomacia do ping-pong, na verdade, do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E agora no nosso quarto bloco, ou primeiro bloco dessa segunda parte, o Shootout. Vamos fazer umas perguntas aqui sobre o nosso tema de hoje. Como o João não está, hoje vai ser um pouco diferente. Cada um vai fazer uma pergunta das 3 que geralmente fazemos. Eu farei 2, o Miguel 1. Então vamos começar pela minha primeira pergunta. A primeira vez que estou nessa posição, estou bem entusiasmado, posso dizer. Que momento! Então começamos aqui. A primeira pergunta. Vamos lá, audiência. Quero ver se vocês vão acertar. Essas perguntas são são difíceis hoje. Vou ter que falar que as que eu fiz tão difíceis. E acho que o do Miguel também, que sempre é. Primeira pergunta. Richard Nixon foi o único presidente americano que saiu do cargo devido a uma ameaça real de ser impeachado. Porém, ele não chegou a ser impedido. Ele não sofreu o impeachment. 3 presidentes americanos, no entanto, foram de fato impedidos, mas não deixaram o cargo. Quais foram eles? Alternativa A: Donald Trump, Bill Clinton e Andrew Johnson. Opção B: Donald Trump, Barack Obama e Ronald Reagan. Opção C: Jimmy Carter, Thomas Jefferson e George Bush Filho. Opção A, que era Trump, Clinton e Andrew Johnson, é isso? Isso. Trump foi, né, agora recentemente. O Clinton foi por causa daquele episódio lá que tivemos com a Lewinsky e tal. Exato. Isso. Então esses 2 com certeza. Eu acho que os outros não tinham, e eu lembro que tinha um terceiro no passado, eu não lembro exatamente o nome, mas acho que era isso mesmo, Andrew Johnson. Vou com a A. Certíssimo.
Eu sou muito bom nessa coisa, cara. Não é por acaso que eu faço as perguntas, né, caro ouvinte? Exatamente, a alternativa número A, o Donald Trump talvez seja número A, alternativa número A, é isso aí. A alternativa A, desculpa, deu uma gafe aqui, tá cheio de gastos pra mim, realmente. Eu também disse República Democrática Chinesa no começo também, meu Deus. Mas tá certo, a alternativa A, com Donald Trump, que foi empichado há realmente pouco tempo, acho que foi em março que ele foi empichado, Bill Clinton, exatamente, Miguel, com o episódio da Monica Lewinsky, e Andrew Johnson. Mas agora, eu só queria dizer isso rapidinho, que nos Estados Unidos, quando você é impedido, você é impedido na Câmara, mas esse processo de impedimento tem que ser aceito pelo Senado para você ser destituído, digamos assim, do seu mandato. E esses três, o Andrew Johnson não tenho certeza, mas o Bill Clinton e o Donald Trump com certeza foram só impedidos na Câmara. Não, quando chegou no Senado, eles foram salvos e não tiveram que deixar o cargo. O Andrew Johnson também não, eu imagino, na verdade. Então vamos lá agora para a nossa segunda pergunta. Lembrando que hoje estamos fazendo um sistema meio diferente, né? Eu vou perguntar essa próxima, o Gui responde, e depois o Gui vai perguntar uma segunda dele também. É igual um ping-pong, né? Ele deu o saque e eu estou retribuindo aqui. Nossa, eu sou novo, mas eu faço umas piadas de tiozão, hein, cara, que é difícil. Mas vamos lá, para a segunda pergunta do nosso shootout deste episódio. Apesar de ser um esporte extremamente popular na China atualmente, o tênis de mesa tem sua origem em um país ocidental no final do século XIX. Qual é o país de origem do esporte? Seria a Inglaterra, a Espanha ou a França? Eu vou pelo nome. Ping-pong. Deve ser inglês. Os ingleses inventaram tudo. É Inglaterra. Tá certa essa resposta? Isso mesmo, Inglaterra. Inclusive o esporte, né, do tênis de mesa, que antes, né, quando foi iniciado como um jogo onde a elite britânica, inglesa, inventou para jogar após o jantar. É um jogo pós-chá da tarde, assim, dizemos, e no início era chamado de Whiff-Waff, não era? Não existe nome mais inglês do que Whiff-Waff, né? Você consegue pensar um inglês falando isso. Um jogo de Whiff-Waff aqui com os lads. Então era isso mesmo. Foi inventado na Inglaterra no final do século XIX, justamente. Muito bem, então estamos aqui empatados de 1-1. E agora vamos para a minha segunda e a terceira e última pergunta. Vamos lá. A eleição americana de 1968, que elegeu Richard Nixon pela primeira vez, teve a particularidade de ser disputada por 3 candidatos com reais chances de vitória, em vez dos tradicionais 2, um democrata e um republicano. Então, em 1968, tivemos um candidato independente. Quais foram esses 3 candidatos dessa eleição? Alternativa A, Richard Nixon, Adlai Stevenson e George McGovern. B, Richard Nixon, Hubert Humphrey e George Wallace. E alternativa C, Richard Nixon, John B. Anderson e Thomas Dewey. Então, Nixon foi, né, obviamente. Eu lembro que o Hubert Humphrey foi o vice-presidente do LBJ, né? Eu não lembro agora se ele foi candidato, acho que foi, sim. O Adlai Stevenson eu sei que tentou, né, por diversas vezes, eu não lembro. Ele foi candidato, eu acho, contra o Eisenhower. Não foi esse o caso? Acho que foi isso mesmo. Adlai Stevenson, que foi um grande diplomata, exatamente, né, participação gigante nas Nações Unidas. Eu vou com a B, porque eu acho que o George Wallace, na verdade, também era aquele ex-governador do estado do Alabama, não é isso mesmo? Teve 4 turnos, ou não 4 reeleições, ou 3 reeleições. Eu acho que ele tinha, né, até o Martin Luther King chegou a criticá-lo, né, porque ele era a favor de uma visão segregacionista. Então acho que é isso mesmo, acho que é a B. Nixon, Humphrey e Wallace. 3 nomes grandes, assim. Vamos de B. Certíssimo. A opção número B, Richard Nixon, que era o candidato republicano, Hubert Humphrey, candidato democrata, que tomou uma surra de passagem, e George Wallace,
que ajudou muito a dividir o voto, na verdade, que ele... Como que é raro, na verdade, mas ele, como um candidato independente, conseguiu vencer vários estados no colégio eleitoral. E não chegou bem a ameaçar o Nixon, mas fez bem para dividir o voto. É isso mesmo. Então, acho que empatamos, né? Não temos aqui uma quarta pergunta para empatar de fato, mas como você fez essas duas perguntas bem difíceis também, acho que é um empate moral aqui entre os dois lados. Espero que vocês tenham ido bem também nesse nosso jogo aqui, nesse nosso shootout. E com isso, vamos passar para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Bem-vindos então ao nosso quinto e último bloco no podcast Boleiros de Manas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Eu aqui, Miguel Galute Rodrigues, juntamente com o Guilherme Ribeiro Paturi, para acabar esse episódio sobre a diplomacia do ping-pong, esse tópico tão diferente, né? E uma coisa que é muito marcante nesse tópico é a presença do soft power, né? Que é essa tática de política externa, das relações internacionais, que seria, né, me corrija, Gui, você que é um grande estudioso das relações internacionais, é uma tática, né, onde você não está, de fato, implementando uma lei ou um tratado, mas está criando uma série de políticas, seja por esportes ou por cultura pop, né, uma música, uma banda, em que você alavanca a importância do seu país e traz, né, angaria para si um suporte, né, de outros países na comunidade internacional. É isso mesmo, soft power? Para confirmar somente? Exatamente. Para não termos um pouco mais técnicos, nas relações internacionais o soft power é uma habilidade para exatamente angariar apoio, simpatia, talvez cooperação, angariar uma... Mas acho que simpatia é uma palavra melhor, mais simples. É um jeito de angariar simpatia via meios mais leves e culturais, geralmente, em vez de coagir, que seria o hard power. Quando o país coage o outro, seria realmente hard power. Soft power seria esse... Exatamente, um jeito de ter simpatia. Trazer para sua causa, né? Essa é a ideia. Sem uma sanção, né? Um hard power. Com isso, né? Feita essa ressalva aqui, você diria, Gui, que esse método é eficiente, analisando, né, não só a política da diplomacia de ping-pong, mas também tantas outras experiências de soft power que nós temos na história? Você acha que isso é um método interessante e inteligente para um país criar esse vínculo internacional com parceiros, ou nada é mais eficiente do que uma sanção, do que um tratado, do que a lei posta em si? Eu acho que o soft power ele é muito útil para chegar a uma coisa, a um tratado, uma coisa mais tangível, digamos assim. Como podemos ver nesse exemplo que usamos no nosso episódio sobre a diplomacia do ping-pong, podemos ver que o soft power foi essencial para chegar ao tratado, não um tratado, mas a visita do Nixon para a China, e que foi muito significativa, e também para não um tratado, mas para as diretrizes emitidas pelo governo americano depois da visita do time de ping-pong à China, em que por exemplo, o embargo contra a China foi encerrado. Isso foi muito, muito significativo. E temos vários outros exemplos em que o soft power é usado e também é significativo. O Brasil, por exemplo, você pode estar pensando, ouvinte, mas como assim? Isso existe atualmente? Existe. O Brasil, por exemplo, com a seleção brasileira, usa o futebol como soft power. As pessoas conhecem muito o Brasil pelo futebol e pela seleção brasileira. E isso é usado pelo Brasil justamente como uma arma para cooperação, para atrair amizade, para atrair a simpatia de outros países, e por atrair essa simpatia consegue, vez ou outra, um acordo, um tratado, várias coisas justamente, desse né? gênero. Acho que o público brasileiro às vezes esquece um pouco da grande influência que a seleção brasileira tem, por mais que não estejamos em uma época
assim, de muita prominência futebolística, né? Mas no passado, né, pelo poder que já tivemos grandes nomes aqui, a seleção brasileira atrai uma atenção muito grande, né? Alguns vão lembrar da vez que o Brasil foi jogar, fez aquele jogo no Haiti, né? Onde inúmeros foram correndo atrás, passeata, carreata com a seleção brasileira. Então a seleção brasileira eu acho que de fato, pode ser considerado. Por mais que não seja uma política de fato, eu acho, né, no mínimo. Você diria que o governo brasileiro atualmente está utilizando da seleção brasileira como método de soft power, Gui? Eu diria que agora, pelo insucesso recente da seleção brasileira, está um pouco mais difícil do que era no passado. Os governos passados tiveram uma maior facilidade pelo grande sucesso da seleção brasileira nos anos 90 e no começo dos anos 2000, com os títulos de 94 e 2002. Depois do 7-1, eu acho que talvez tenha ficado um pouco mais difícil. Mas não por completo, porque as glórias do passado ainda são muito significativas. Quando a seleção brasileira vai jogar em qualquer lugar do mundo, por exemplo, é um bom exemplo, quando tem jogo da seleção brasileira em lugares aleatórios que você, nosso ouvinte, pode não entender, como por exemplo, Super Clássico das Américas, Argentina e Brasil, em viagem, acho que teve em Singapura em 2014, se eu não estou enganado. É um método de soft power, porque você está atraindo um público da Singapura para ver o Brasil jogando e então está angariando a potenciais simpatia investidores, né? Que eu acho que é o mais importante nesses casos, quando o Brasil joga em Doha, no Catar, né? Porque tem potenciais investidores. Velho, seleção brasileira aqui, será que eu poderia patrocinar a seleção? Talvez entrar no mercado brasileiro? Eu acho que é nesses... É essa a ideia, não é? Exatamente, esqueci até de falar disso. Que são, sim, investidores privados são geralmente os mais, digamos, que mais são atingidos, eu diria, pelo soft power. Porque talvez um governo não demore ou seja um pouco mais resistente para reagir a isso, mas cidadãos privados são, digamos, presos mais fáceis ao soft power de um país. Eu vou perguntar para você, eu acho que qual para você seria a maior demonstração de soft power? Eu lembro sempre, não sei se isso pode até ser categorizado como soft power, mas no final, né, da União Soviética com o Glasnost, Perestroika com o Gorbachev, onde várias empresas começaram a chegar na União Soviética, a Coca-Cola, McDonald's, vários já devem ter visto aqui as imagens, né, das filas para um McDonald's. O primeiro McDonald's que abriu na Praça Vermelha em Moscou. Eu acho que isso é um método de soft power, eu diria, né? Todos já sabiam da existência do McDonald's, sonhavam com aquele sanduíche. Pediam seu sanduíche e também Coca-Cola, quando a Coca-Cola chegou na União Soviética, eu acho que é um método de soft power também, né? Americano, querendo ou não, do capitalismo. McDonald's, Coca-Cola, até calça jeans, né? Umas coisas desse nível. A própria forma, o método que as pessoas se vestem é um método de trazer, aproximar as culturas, né? Eu concordo, 100%. E esse consumo de produtos americanos, de moda americana, as jeans azuis são uma invenção americana, são exatamente um belo exemplo de soft power. O fato de que escutamos artistas americanos, vemos filmes de Hollywood, vamos ao McDonald's, isso tudo é um soft power dos Estados Unidos. Atualmente acho que o McDonald's talvez nem tanto, porque está tão difundido nas vidas das pessoas que acho que a gente até esquece que é uma rede americana. Mas, belo exemplo, Miguel, eu concordo 100%. Esse é, para mim, o maior exemplo do soft power, porque você acaba vendo os Estados Unidos como um farol da modernidade, do individualismo, do pluralismo, porque você vê, todo mundo usa a jeans americana. A própria Disney, todo mundo, né, vai no a McDonald's. Disney, eu acho que esse país, né, tinha essa política, né? A política aqui voltando, nossa, muito, entrando em outra era política, mas na Segunda Guerra Mundial, né, quando o FDR, presidente americano, instaurou a política do bom vizinho, do good neighbor, e pediu para o Walt Disney criar, por exemplo,
o Zé Carioca, né? O simpático papagaio brasileiro, personagem da Disney. E isso é um método de soft power, né? Um personagem da Disney dançando lá com os outros personagens conhecidos, todos. E isso aí é um método, né? De exercer e impor a cultura dos Estados Unidos norte-americana no Brasil com o objetivo de colocar, angariar o Brasil como um país, um parceiro no conflito contra os países do eixo. Né? Eu acho que isso aí, para mim, é um exemplo claro disso, o papel da Disney como uma empresa, né, americana em apoiar essa política de soft power dos Estados Unidos. Exatamente, só pra completar o que você falou do Zé Carioca e tal, foi exatamente pra isso, foi pra você ter um apoio da América Latina. Então, e foi criado o Zoom junto com o Zé Carioca, um personagem mexicano chamado Panchito Pistolas, que visitam, que o Pato Donald visita realmente o Três Zé Carioca. Uma coisa assim, né? Eu acho que é esse o filme. Três Cavaleiros. Três Cavaleiros, isso mesmo. Mas então, não vamos ficar em cima do muro aqui. Você acha então que é importante ter esse soft power, que os países, você vendo aí como atuador nas relações internacionais, é importante os países buscarem esse avanço cultural e como, vou terminar aqui, para lacrar mesmo, como esses... Lacrar agora já tá com uma conotação negativa, às vezes, né? Para finalizar mesmo, como como um país pode impor a sua cultura em um mundo onde é tão governado pela cultura americana. Eu concordo. Sem sombra de dúvidas, o soft power é importantíssimo para você levar a imagem do seu país mais à frente, conseguir acordos, conseguir investimento de uma maneira mais fácil. É mais barato você mandar a seleção brasileira jogar na Nigéria do que investir milhões para angariar o apoio do governo nigeriano. Você pode, com a seleção brasileira na Nigéria, conseguir apoio de muitas empresas nigerianas, por exemplo. Isso é muito importante para um país. Justamente. Eu acho que você falou aí de ganhar dinheiro ser mais barato, isso aí volta àquela noção da família real britânica. As pessoas falam, não tem que ter família real, porque a família real custa muito, não sei quantos milhões para ter o Palácio de Buckingham, os vários castelos, né, que temos aqui, tudo da família. Mas se for para pensar, né, o Commonwealth, todos esses países que são associados à Inglaterra são países que têm a rainha também para si, são países que amam e adoram, e a rainha também atrai pessoas. Quantas pessoas vão visitar o Buckingham Palace em Londres? E eu acho também que né, outro método aí, querendo ou não, onde o Reino Unido impõe a sua cultura. Mas você, Gui, fugiu da minha pergunta. Como é que um país pode, então, impor a sua cultura, ser efetivo na cultura do soft power, no método do soft power, com esse domínio tão franco dos Estados Unidos? Eu acho que tem muito a ver com a diferenciação. Por exemplo, o Brasil faz isso, acho que involuntariamente. Enquanto os Estados Unidos exporta esportes como o beisebol, o basquete e o futebol americano, o Brasil exporta um esporte diferente e que é o esporte mais popular do mundo, é o futebol. Se você olha, por exemplo, a exportação dos Estados Unidos desses outros esportes que eu citei anteriormente são adotados nos países mais perto dos Estados Unidos. Por exemplo, o esporte mais popular em Cuba, salvo engano, é o beisebol. Que está ali na porta dos Estados Unidos. E na Venezuela também temos o beisebol, é o esporte mais popular, não é o futebol. Então acho que por ter países tem que ter uma diferenciação, uma coisa que faça eles serem únicos. E é isso que o Brasil faz muito bem com o futebol. Se o Brasil fosse aderente ao beisebol, não teria que ter outra coisa. O carnaval também no Brasil pode ser muito usado para isso. Mas é exatamente isso, Miguel. Essa é a minha resposta. Você tem que ter um fator único do seu país para ser usado como soft power. Mas aí você pode dizer, Guilherme, mas o futebol, a França também joga. Joga, mas só o Brasil é Nossa, até ia fazer outra pergunta, mas acho que fechamos nessa, porque essa frase aí, bem
bem patriota, bem forte. Não tem forma melhor de fechar esse nosso episódio aqui do podcast Poleiros de Humanas. Então, nessa, muito obrigado pela sua audiência. Como sempre, é muito importante o seu apoio, o seu carinho, caro ouvinte. Por favor, compartilhe se gostou, curta o episódio se você está assistindo no YouTube. Então, compartilhe nosso link do Spotify, sempre muito importante contar com você. Com isso, fechando esse episódio sobre a diplomacia do ping-pong, e até a próxima.